Questão: a administração pública direta inclui as autarquias, as fundações públicas e as empresas públicas. Comentário: essa afirmação está incorreta, pois autarquias, fundações públicas e empresas públicas compõem a administração pública indireta e não a direta. A administração direta é formada pelos órgãos que fazem parte da estrutura dos entes federativos, União, Estados, DF, municípios, e realizam a atividade administrativa centralizada. Gabarito: errado. Questão: serviço autônomo com personalidade jurídica de direito público, patrimônio e receita próprios, criado por lei para executar atividades típicas da administração pública que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada é o conceito de A. Consórcio público. B. Autarquia. C. Empresa pública. D. Fundação pública. E. Sociedade de economia mista. Comentário: a alternativa correta é a letra B. A autarquia é uma entidade administrativa de direito público com autonomia e patrimônio próprio, criada por lei para executar atividades que demandam gestão descentralizada. Outras opções, como empresa pública e sociedade de economia mista, são pessoas jurídicas de direito privado e não possuem o mesmo grau de autonomia administrativa e financeira que as autarquias. Gabarito: B. Questão: considera-se descentralizada a atividade exercida pelos diversos órgãos integrantes da administração direta em âmbito federal, estadual ou municipal. Comentário: a questão se refere ao conceito de desconcentração e não de descentralização. Na desconcentração, ocorre a distribuição interna de competências dentro de uma mesma pessoa jurídica, como ministérios e secretarias de uma entidade pública. A descentralização, por outro lado, envolve o repasse de competências a uma entidade com personalidade jurídica própria, como uma autarquia ou empresa pública, estabelecendo-se uma relação entre diferentes entes jurídicos. Gabarito: errado. Questão: a administração pública direta reflete uma administração centralizada, enquanto a administração indireta reflete uma administração descentralizada. Comentário: a administração direta é composta pelos órgãos pertencentes às pessoas políticas, União, Estados, Distrito Federal e municípios, e exerce as atividades administrativas de forma centralizada. Já a administração indireta, composta por entidades como autarquias, fundações e empresas estatais, atua de maneira descentralizada, com autonomia administrativa e financeira para desempenhar funções específicas atribuídas pela legislação. Gabarito: correto. Questão: acerca da administração direta, indireta, centralizada e descentralizada, assinale a opção correta. A. A descentralização consiste na repartição de competências exclusivamente entre órgãos da administração pública. B. O ente central da administração direta exerce, simultaneamente, a titularidade e a execução do serviço público. C. Diferentemente da descentralização administrativa, a descentralização política pressupõe uma relação de subordinação entre os entes integrantes do sistema federativo. D. Os Estados-membros são criados via descentralização administrativa e exercem atribuições que decorrem do seu ente central. E. O conceito de administração direta restringe-se ao Poder Executivo, na medida em que este concentra a titularidade do desempenho das funções administrativas do Estado. Comentário: a alternativa correta é a letra B. A descentralização não se restringe apenas à repartição de competências entre órgãos da administração, o que caracteriza a desconcentração. Além disso, no sistema federativo, não há subordinação entre entes, União, Estados, DF, municípios, e a descentralização política dá autonomia às entidades federativas, diferentemente do que foi afirmado em outras alternativas. A administração direta não é exclusiva do Poder Executivo, pois existem órgãos diretos em todos os poderes. Gabarito: B. Questão: na administração pública, uma entidade criada por lei específica, com personalidade de direito público e patrimônio próprio, que desempenha atribuições públicas típicas e tem capacidade de autoadministração sob controle estatal é denominada: A. Ente de cooperação. B. Consórcio público. C. Autarquia. D. Fundação pública. E. Empresa governamental.
Comentário. A. Entes de cooperação são pessoas jurídicas de direito privado que auxiliam o Estado, oferecendo serviços não exclusivos deste e não pertencem à administração pública, pois integram o terceiro setor. Errada. B. Consórcios públicos podem ter personalidade jurídica de direito privado ou público, sendo uma forma de cooperação entre entes da federação. Errada. C. Autarquias são entidades de direito público criadas por lei específica, com capacidade de autoadministração e controle finalístico pela administração direta. Correta. D. A fundação pública pode ter personalidade jurídica de direito público ou privado, conforme estabelecido em lei, sendo um instrumento do Estado para atividades sociais. Errada. E. Empresas estatais ou governamentais, como sociedades de economia mista e empresas públicas, possuem personalidade de direito privado e pertencem à administração indireta, sendo criadas mediante autorização legal. Errada. Gabarito. C. Questão. Autarquia pode ser criada por ato administrativo originário de ministério. Comentário. Está incorreta essa afirmação, pois a criação de autarquias depende de uma lei específica, conforme determina a Constituição Federal, que exige lei para a criação de uma entidade com personalidade jurídica de direito público. A criação de uma autarquia não pode ocorrer por ato administrativo, muito menos de um ministério, já que as leis são provenientes do Poder Legislativo. Gabarito. Errado. Questão. As autarquias, pessoas jurídicas de direito público, são criadas por lei e têm capacidade de autoadministração. Comentário. Autarquias são, de fato, pessoas jurídicas de direito público e sua criação ocorre por meio de lei específica. Elas possuem patrimônio próprio e capacidade de autoadministração para realizar atividades típicas da administração pública, o que justifica sua estrutura descentralizada e autônoma para a execução de suas funções. Gabarito. Correto. Questão. Na concessão patrocinada, o pagamento ao prestador do serviço é realizado exclusivamente pela administração pública, sem a contribuição do usuário do serviço. Comentário. Na concessão patrocinada, o prestador do serviço recebe tanto a tarifa do usuário quanto um complemento pago pela administração pública, ou seja, o pagamento não é exclusivamente realizado pela administração. Gabarito. Errado. Questão. A concessão administrativa é uma modalidade de contrato em que a administração pública paga ao concessionário, com o objetivo de viabilizar a execução do serviço público. Comentário. A concessão administrativa é caracterizada pela remuneração do concessionário pela administração pública, sem a cobrança de tarifa do usuário. O pagamento vem da contraprestação feita pelo parceiro público ao parceiro privado. Gabarito. Certo. Muito obrigada e não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com outras pessoas para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!